Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com toda a igreja. E dando continuidade à exposição do primeiro capítulo da Escritura, eu convido a igreja a abrirmos a Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. E ali nós vamos ler, e peço que os irmãos acompanhem, apenas os 3 primeiros versículos de Gênesis 1. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, que a mesma palavra poderosa que o Senhor proferiu para que do nada surgisse o cosmos, o mundo, todas as criaturas dos céus e na terra, que esta mesma palavra e verbo vivo venha resplandecer em nosso coração nesta manhã, pelo poder e instrumentalidade do Espírito Santo, de modo que possamos ver no texto bíblico a Tua glória, os Teus santos atributos, o Teu poder, sabedoria, perfeição e bondade, e que assim sejamos, ó Deus, levados ao propósito de toda a criação, que é usufruir da comunhão contigo, usufruir do Teu amor e vivermos para servir e glorificar aquele que nos fez. Dá-nos, Senhor, esta graça, abra o nosso coração, ilumina os nossos olhos nesta manhã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós quando olhamos para o mundo criado e passamos a contemplar a beleza da obra da criação, nós somos levados a admirar tantas maravilhas que o Senhor fez. Nossos olhos são atraídos pelas formas, cores, pelas texturas e também pelas amplidões. Todos os sentidos do nosso corpo, eles se movem em direção ao mundo criado para buscar nele aprazimento, alegria. Isso pode parecer, à primeira vista, algo bom, mas é um grande perigo para a nossa alma, porque há uma tendência em nós de sermos tão absorvidos na admiração da criação ao ponto de que não vejamos nada além da própria criação. O esplendor da criação deve ser para nós um convite de buscarmos aquilo que está além da criação. Nós devemos contemplar as maravilhas criadas e seguir o rastro rumo à fonte de toda essa glória que criou os céus e a terra, e que estes céus, de maneira silenciosa, proclama. Porque, meus irmãos, se nós não fizermos assim, nós correremos o risco de cairmos em um endeusamento do mundo, de idolatrar e adorar a criatura em lugar do Criador. E foi exatamente isso que fizeram os povos pagãos do Egito e de Canaã, povos que envolveram Israel e que contaminaram a nação de Deus, e por isso Deus inspira Moisés a escrever este relato da criação, para que seu povo não cometesse o mesmo erro. E assim também fazem os neopagãos, os pagãos dos nossos dias, nossa sociedade atual, que se maravilha com o mundo e com a criação e não busca a causa de toda esta beleza. De fato, meus irmãos, a obra criada é cheia de esplendor e de beleza, mas a advertência bíblica permanece ecoando, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. 1 Pedro 1, 24 e 25. Desse modo, ao meditarmos sobre a narrativa da criação,
não podemos ir ao texto para nos prender àquilo que é secundário e não essencial. Infelizmente, é o que tem acontecido com a maioria dos crentes modernos quando tratam deste relato bíblico. A curiosidade dos homens pelo mundo, pela criação, é que tem levado os crentes a este texto. As pessoas começam, ao ler Gênesis 1, se perguntar como o mundo veio a existir. E movidos pela curiosidade e a investigação humana, querem encontrar na Bíblia bases para o criacionismo ou para o evolucionismo. Querem perguntar o que aconteceu com os dinossauros, quais foram as eras geológicas da Terra, segundo Gênesis. Será que há uma forma de conciliar a Bíblia com a teoria do Big Bang? Percebam, todas perguntas e indagações que levam a mente à criação e não ao Criador. No entanto, o propósito da verdade revelada não é a satisfação da vã curiosidade humana. O texto escrito por Moisés para instruir o povo de Israel, recém-libertado do paganismo egípcio, e que estava prestes a entrar em uma terra também pagã, em Canaã. Este texto, meus queridos irmãos, não foi escrito para dar respostas à curiosidade do povo de Israel, mas para mostrar a loucura e o erro das nações naquele período e também ainda hoje, que adoram e servem a criatura ao invés do Criador. Todo o texto foi escrito para mostrar que há um Deus que fez os céus, a terra e tudo o que há. Portanto, ao lermos o relato da criação, devemos perguntar sobre quem é esse Deus Criador que se revela ao seu povo pela sua obra. O relato da criação em Gênesis tem como pano de fundo um texto ou um contexto polêmico. Na verdade, Moisés é levado por Deus a escrever esta narrativa para contrapor-se a todos os sistemas de crenças das religiões da época, do paganismo do mundo antigo, que falava de uma infinidade de deuses, de um panteão de deuses, que eram tanto criadores como também criaturas. É interessante, meus irmãos, que naquelas obras chamadas cosmogonias, isto é, obras sobre a origem do universo, do mundo, elas eram ao mesmo tempo teogonias, origem dos deuses, mostrando que o mundo, na verdade, é o grande Deus, que o mundo material é eterno e ele dá origem aos deuses que não passam de forças e poderes do mundo que devem ser adorados pelos homens. Era nisto que as pessoas acreditavam naquela época. Um certo comentarista declara que no relato dos 6 dias da criação, cada dia da criação desafia 2 principais categorias da divindade nos panteões pagãos e declara que estas criações não são deuses, mas apenas criaturas daquele que é o único e verdadeiro Deus, aquele que é incomparável. Cada dia é descrito para eliminar elementos da obra criada que as pessoas daqueles dias adoravam no lugar do Criador. Desse modo, toda a narrativa da criação em Gênesis estabelece um firme fundamento para o relacionamento de Deus com o seu povo, para a aliança. Lembrem-se, meus irmãos, que o ponto alto dos livros da lei não se encontra em Gênesis, mas em Êxodo 19 e 20, quando Deus firma a aliança com o seu povo. Gênesis é apenas uma introdução, um preâmbulo desta aliança. Por exemplo, ao ler Gênesis 1, o povo deveria se perguntar: por que não podemos ter outros deuses? E a resposta é simples: porque há somente um Deus que fez os céus e a terra. Mas também as bases do relacionamento entre as pessoas estão aqui.
A partir deste relato, os homens poderiam se perguntar: por que não podemos cometer assassinato? Porque Deus criou de um só toda a raça humana, conforme a sua imagem e semelhança. Ou então, por que devemos separar um dia para o nosso descanso e adoração a Deus? Porque Deus na criação fez isto. Desse modo, deveria ficar claro para os leitores originais, nos dias de Moisés, que o mesmo Deus que os libertou do Egito, fazendo com que seu sopro, seu espírito, abrisse o mar vermelho, conforme está em Êxodo 15, também ele fez os céus e a terra pelo seu espírito. Eles deveriam entender que o poder exibido na criação do universo estava operando na redenção de Israel e na criação de um novo homem e de um novo povo. O relato da criação também servia para fortalecer a fé do povo de Deus na soberania do Senhor sobre as nações. O Egito, de onde foram libertados, e Canaã, onde eles seriam introduzidos através de batalhas, não passavam de uma só humanidade, que é fruto da obra de Deus que criou o homem do pó da terra. Por isso Isaías declara: todas as nações são como pó, porque o homem veio do pó. Ainda mais, meus irmãos, esse relato fala de forma muito especial para nós, crentes em Jesus Cristo, para o novo Israel de Deus, que foi formado pela inserção dos gentios na aliança da promessa feita com Abraão. Nós devemos saber que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas, por isso Ele tem poder para nos redimir e para nos levar em segurança até a promessa da glória eterna. Podemos confiar nele. Assim sendo, queridos, ao lermos Gênesis 1, o nosso primeiro foco deve estar no personagem principal, e este é Deus, não a criação. O que devemos aprender, em primeiro lugar, nestes 3 versículos, é que a criação revela o Deus Criador. A criação revela o Deus Criador. E quais são as verdades sobre Deus reveladas pela obra da criação? Em primeiro lugar, a obra da criação apresenta os atributos invisíveis de Deus. As Escrituras não começam com uma apresentação de Deus de forma descritiva. Não é dito, como era comum nas mitologias dos povos pagãos, quem é Deus, quais são os seus atributos, qual o seu nome, o que ele faz, qual sua origem ou procedência. Não. Nem mesmo a Bíblia faz qualquer esforço para justificar ou provar a existência de Deus a partir de argumentos racionais que respondam às exigências da mente humana. A Bíblia não foi escrita para satisfazer a curiosidade, nem para se justificar diante da incredulidade, mas as Escrituras nos foram dadas para satisfazerem a fé. Porque é impossível chegar até Deus a não ser pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não se rebaixa ao homem, é o homem que tem que se prostrar com fé para se chegar a Ele. Deus não se explica, Deus se exibe. Deus não justifica, Deus mostra a sua glória. Deus não é descrito em hipótese alguma em Gênesis 1:1. Ele majestosamente entra em cena diante do leitor e se apresenta como Criador dos céus e da terra, aquele que faz todas as coisas de acordo com seu plano. Ele é soberano e sábio, ele traz à existência o que até então não tinha estado presente. Ele fala e age e tudo vem a existir. Ele é o ponto focal de toda a narrativa e de toda a Bíblia. Nesse primeiro verso da Escritura, demonstra-se que o Deus da comunidade da aliança é também o Deus criador do mundo. Deus, portanto, é o Rei do universo,
que faz todas as coisas e as mantém, as governa, que traz a provisão para a terra. Ele estabelece a ordem no meio do caos, ele comissiona os seus agentes, o homem e a mulher, e os coloca a seu serviço. A criação nada mais é do que um palco sobre o qual Deus exibe a sua glória, governando o drama da história. Embora o texto não faça nenhuma afirmação explícita dos atributos de Deus, aqui não é falado a respeito do seu poder, da sua onipresença, onipotência, onisciência, eternidade, infinitude. Mesmo sem declarações explícitas, sem palavras, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E nós podemos ver isto nesta narrativa. Um grande intérprete do Antigo Testamento, um pastor reformado de origem holandesa, chamado Gerhard van Groningen, ele declara o seguinte: o falar e o fazer, pelos quais o cosmos criado veio a existir, foram os meios de Deus revelar-se. Ele não se apresentou de nenhuma forma, ao contrário, como nada existia ou ninguém a quem Deus pudesse se dirigir, exceto a própria divindade. Deus criou o mundo e, fazendo isso, se tornou conhecido. Ele como que levantou de forma parcial o véu que escondia a pura espiritualidade da sua glória, e todas as características da sua personalidade se mostram na obra criada. A revelação de Deus por meio da sua atividade criativa não inclui declarações ou descrições. No entanto, a revelação de Deus aqui, de forma indireta, nos mostra quem é este Deus. É por isso que o apóstolo em Romanos, no capítulo 1, nos versos 19 e 20, declara que o poder de Deus, a sua divindade e sabedoria são claramente manifestos por meio das coisas que foram criadas. A mesma verdade declarada pelo salmista no Salmo 19, dos versículos 1 a 6, quando diz que os céus proclamam a glória de Deus. Ao nos dizer que Deus estava no princípio como Criador dos céus e da terra, infere-se os seus atributos. Primeiramente, que se Ele criou tudo no princípio, estabelecendo o início de todas as coisas, Ele não está sujeito ao tempo e ao espaço, sendo assim eterno e infinito em seu ser. Deus é eterno, sem princípio nem fim de dias, porque de eternidade a eternidade tu és Deus. Deus é imenso, sem nada que pode contê-lo, como declara Salomão em 1 Reis, no capítulo 8, ao proclamar diante do povo e consagrar o templo ao Senhor, dizendo: nenhuma casa construída por mãos humanas pode te conter, porque nem mesmo os céus dos céus podem conter a glória do Senhor. E o apóstolo Paulo, em Atos 17, pregando aos cidadãos de Atenas, diz que, na verdade, nós nele vivemos e existimos e nos movemos, porque somos criação de Deus. Ele é um Deus absoluto e infinito. Ao dizer que o meio da criação, conforme vemos no verso 3, e disse Deus, é a sua palavra, a sua ordem dirigida ao nada, somos levados a concluir que o mundo ele não procede do acaso, de um ser impessoal, de uma obra procedente de uma energia cósmica, não, mas há aqui um ser pessoal que intencionalmente, segundo a sua vontade, fala da ordem e as coisas acontecem. Podemos ler em Efésios, no capítulo 1, no versículo 11, que todas as coisas existem porque Deus assim fez, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele é um Deus pessoal, que age com inteligência, com sabedoria e com vontade, que planeja e executa o que Ele planejou. E porque Ele diz, e o versículo 3 declara: e houve luz, e as coisas que Ele diz
são realizadas, nós aprendemos disto, do reflexo aqui expresso no texto, que ele é o Todo-Poderoso. Foi assim que ele se apresentou no livro de Gênesis ao patriarca Abraão, quando declarou a ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Ele é um Deus eterno, imenso, absoluto e infinito, que tem uma mente sábia e inteligente, que tem planos e um decreto, que planeja e executa, fazendo as coisas conforme a sua vontade, e que tem poder para realizar o que quer. Quando observamos a ordenação do mundo ao longo do relato dos 6 dias, fica claro como este Deus, em sua sabedoria e inteligência, organiza os ambientes e os seus habitantes para produzir harmonia e beleza, para expressar a beleza da sua santidade. Portanto, meus irmãos, quantos crentes têm perdido o seu tempo lendo o relato da criação, procurando como Deus fez as coisas, quando este relato quer nos mostrar o Deus que fez todas as coisas? O Deus sábio, o Deus infinito, o Deus pessoal, o Deus cheio de glória, o Deus eterno e imenso em seu poder. É este que devemos contemplar em Gênesis 1. A segunda verdade a respeito da revelação de Deus em Gênesis 1 é que aqui nos é revelado na criação o propósito glorioso de Deus para todas as coisas. O que é mais importante observarmos deste relato a respeito do que é revelado sobre o Deus Criador é que tudo ele fez com propósito. As coisas não existem pelo acaso e nem se movem para o nada. Na verdade, as coisas foram tiradas do nada pela palavra poderosa de Deus e movem-se em direção da sua glória, do seu santo propósito. Meus irmãos, se nós crermos neste fatalismo, nesta filosofia pagã terrível dos nossos dias, de que tudo se resume à matéria procedente do acaso, governada pelo acaso, e que o destino de tudo é a morte e o nada, nós seremos cheios de tristeza, angústia e depressão, porque nada fará sentido. E os homens mais brilhantes da nossa época, como o filósofo francês Jean-Paul Sartre, que tinha estas crenças no materialismo, no acaso, ele declarava: a vida é só uma paixão inútil. Uma paixão inútil. Correr atrás do vento. Mas não é isto que o relato da criação nos diz. A vida não é inútil, porque Deus venceu o nada. A Bíblia nos diz que a cada passo, que a cada ciclo, que a cada dia da criação, somos informados acerca do juízo e veredito de Deus sobre a obra criada. E viu Deus que era bom. O que moveu Deus a criar? Qual força dentro do seu próprio ser o levou a agir? Estas indagações, meus irmãos, não têm aqui uma resposta clara, mas pode ser inferida do texto. Deus criou o cosmos e se revelou, porque desse modo ele expressou uma característica básica e profunda do seu próprio ser, da sua natureza. O Novo Testamento, em 1 João 4,8, declara: Deus é amor. Deus é amor. No ato de criar, Deus está expressando a abundância desse amor que havia nele antes da fundação do mundo, este amor que Cristo, conforme está em João 17, veio para revelar os seus filhos, os filhos do Pai. De modo, meus irmãos, que ele cria todas as coisas que ele haveria de amar, que ele iria amar e que de fato ele amou, porque Deus amou o mundo. João 3,16. É da essência do amor mover-se para fora de si. É da essência do amor servir, dar e compartilhar. E é exatamente isto que Deus está fazendo ao criar o mundo. Ele está manifestando a sua essência, que é amor.
Deus exercita o seu amor e o revela como algo bom, porque bondade e amor são facetas de um mesmo e único atributo de Deus, de um Deus que é amor, que é bondade, que é graça, que é misericórdia, que é longanimidade. Todos estes aspectos da bondade de Deus são expressões do seu amor. Além disso, meus irmãos, movido por sua bondade e amor, Deus foi motivado a criar seres com os quais pudesse desfrutar de comunhão, seres com os quais ele se relacionasse. E Deus não nos cria, nós seres humanos, conforme a sua imagem e semelhança, porque ele estava sozinho na eternidade, sofrendo de carência, não. O amor não busca ser preenchido no amado, o amor vai ao amado para preenchê-lo. Esta é a essência do amor divino. Veja o que nós estamos fazendo aqui. Ao cultuarmos Deus, nós o servimos, mas quem é cheio somos nós. Deus cria o homem e a mulher pelo desejo de expressar a abundância do seu amor, porque ele amou de tal maneira. A Bíblia não tem nem palavras para descrever o quão grande é o amor de Deus que o leva a criar e que o leva a nos redimir. O grande propósito da criação é a manifestação da bondade de Deus através da comunhão dele em amor com as suas criaturas feitas à sua imagem. E é por isso que a criação é consumada no sábado, que aponta para Cristo. O reflexo da bondade e do amor do Pai. Cristo já está entre sombras na criação. Deus criou o homem e o dotou de aspectos do seu ser, aquilo que os teólogos chamam de atributos comunicáveis, para que o homem pudesse se relacionar com o seu Criador em adoração e em serviço, compartilhando da sua bondade, recebendo as suas bênçãos, contemplando a sua glória e pagando o amor de Deus com amor, porque amor com amor se paga. Ao receber o amor revelado pelas bênçãos de Deus e pela sua presença gloriosa, porque Deus andava com o homem no meio do jardim, o homem amaria a Deus e foi criado para amá-lo, servindo ao Senhor e glorificando o seu nome. É por isso que o apóstolo declara em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Desse modo, meus irmãos, ao lermos Gênesis 1, devemos entender que o propósito maior e principal da nossa vida é conhecer a Deus, é usufruir da sua bênção e do seu amor, é amar a Deus em serviço e viver para a sua glória. Moisés foi inspirado pelo Espírito para escrever este capítulo, a fim de ensinar ao povo de Israel sobre estas verdades. Em terceiro e último lugar, aprendemos também no relato da criação que o mistério da Santíssima Trindade é revelado aqui. O verso 1 usa a palavra Elohim, que é traduzida aqui por Deus. E veja, esta palavra é plural na língua hebraica. A palavra Deus no singular é El ou Eloá. Elohim é um plural, que se não fosse a concordância, já que os verbos e também os pronomes estão todos no singular, ela seria traduzida por deuses. Mas como os verbos e os pronomes estão no singular, nós sabemos que, embora a palavra esteja no plural, aqui se refere a um Deus único. O Deus que criou, o Deus que disse, o Deus que fez. Este nome, meus irmãos, representa um Deus que está além, acima da criação. Ele é um ser celestial, absoluto e espiritual, porque a raiz da palavra hebraica dá a ideia daquele que é alto, que está acima. Ele é diferente de tudo que é criado, dos seres humanos e de tudo mais, porque ele é sem princípio, não criado, ilimitado em seu poder. Ao colocar gramaticalmente o termo Deus
como o sujeito da primeira frase da Bíblia. Moisés dá um claro destaque ao Criador sobre tudo mais. O Criador é mais importante do que a criatura, assim como o Salvador é mais importante, inclusive, do que a obra da salvação. A finalidade do conhecimento bíblico não é nos salvar, mas é nos salvar para servirmos a Deus. Ele nos escolheu em Cristo, conforme está em Efésios 1, a partir do verso 4, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Percebam, meus irmãos, que este é o destaque do texto, porque a palavra Deus aparece 25 vezes em Gênesis 1. É a palavra mais repetida. E esta palavra aparece quase 3.000 vezes no Antigo Testamento. Mas em seguida, no versículo 2, vemos que este Deus Criador, ele age por meio do seu Espírito. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Alguns intérpretes traduzem a palavra Espírito, ruá, que significa também sopro, fôlego, como simplesmente a força ou o poder de Deus agindo sobre a matéria informe. Mas isso não está de acordo nem com o texto e nem com todo o contexto escriturístico. Porque claramente a tradução aqui é correta ao traduzir o Espírito como um substantivo próprio, uma pessoa, um ser agente que age pairando sobre o abismo. O Espírito de Deus é um ser pessoal que, como um princípio criativo, está presente com Deus na criação. E nessa concepção de Gênesis 1, o Espírito é o fôlego e o poder de Deus, por meio do qual a palavra falada no verso 3 coloca os atos criativos em ação. Em outra palavra, meus irmãos, o Deus Criador, no versículo 1, determina a criação. O seu Espírito, no versículo 2, ele é o poder que possibilita a criação ao pairar sobre o abismo. E a palavra de Deus, no versículo 3, é a palavra de ordem, o meio pelo qual tudo o que foi feito se fez. Percebam claramente o Pai, o Espírito e o Filho. O Pai, o Espírito e a Palavra. Um pastor reformado chamado Abraham Kuyper, no seu livro sobre o Espírito Santo, ele explica este texto dizendo: o texto hebraico em Gênesis 1:2 mostra que o trabalho do Espírito Santo se movendo sobre a face das águas era semelhante a uma ave que com asas estendidas paira sobre os seus filhotes para cobri-los e afagá-los. Já viram quando uma galinha tem seus pintinhos ainda novinhos no ninho e você se aproxima e ela incha todas as suas penas? Para proteger, para cobrir, para ocultar debaixo das suas asas os seus pintinhos. Este é o sentido do verbo usado nas Escrituras para o pairar do Espírito. É o farfalhar das asas de uma ave que protege os seus filhotinhos. A figura implica não apenas que a terra existia, mas também a ideia de que os germens, as sementes, o potencial germinativo já estava ali, sendo cultivado pelo Espírito Santo, impregnando tudo de vida, para que quando a palavra agisse, tudo fosse movido por ele e viesse a existir. Meus irmãos, é um mistério da criação. A palavra traz a existência pelo poder do Pai, sustentada pelo Espírito. Os três agem juntos, em uma obra em que cada um tem seu papel, mas que ao mesmo tempo é uma obra única e indivisa. Veja como o salmista descreve a obra de Deus na criação, no Salmo 33, verso 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro, e a palavra aqui traduzida por sopro é espírito, e pelo espírito da sua boca, o exército deles. É por isso que o Salmo 104, nos versículos 29 e 30, declara que pelo Espírito de Deus,
tudo é criado, envias o teu Espírito e assim renova a face da terra? É o Espírito de Deus que sustenta cada criatura. A palavra e o Espírito são os agentes pessoais da criação, junto com Deus Pai, Criador. No versículo 3, quando a obra criativa se inicia, nos é dito: e disse Deus. Meus irmãos, seria uma tolice imaginarmos que Deus esteja aqui literalmente falando, e que essa expressão não fosse uma figura de linguagem, aquilo que nós chamamos de antropomorfismo, isto é, dar forma humana para o Deus que é Espírito. Deus não tem boca, Deus não tem pés, Deus não tem mãos, mas a Bíblia usa estas figuras da boca de Deus, olhos de Deus, mãos de Deus, pés de Deus, para apontar de maneira ilustrativa, de maneira não denotativa, de maneira não literal, para os seus atributos e para o seu ser. E se você então imagina um homem poderoso, assentado no trono, dando ordem para o nada, e do nada surgindo coisas, com uma voz de Cid Moreira dizendo: haja luz. Você tem tido pensamentos idólatras e infantis sobre Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Infelizmente, os livrinhos de escola dominical, as revistinhas e até os desenhos animados bíblicos incentivam nossas crianças a estes pensamentos idólatras a respeito de Deus. Deus é Espírito. João Calvino, explicando este texto, declara o seguinte: quando na Escritura se põe diante de nós a expressão da palavra de Deus, seria o cúmulo do absurdo imaginar-se apenas a momentânea e evanescente emissão de uma voz, que lançada ao ar se projeta para fora do próprio Deus, como se Deus tivesse um corpo. E ainda diz o reformador: Moisés ensina isto bem claramente na narrativa da criação do mundo, apresentando esta mesma palavra como intermediária de Deus na criação. Pois, porque fala expressamente haver Deus dito, ao criar cada uma de suas obras, haja isto ou haja aquilo, senão para que a glória insondável de Deus reluza no Verbo, no Filho, que é a sua imagem. E, meus irmãos, esta não é a interpretação de Calvino ou do reverendo Gustavo, essa é a interpretação que a própria Bíblia dá ao texto. O Novo Testamento declara que o mundo foi criado por meio do Filho, que o Filho sustenta todas as coisas pela sua palavra de poder. Hebreus 1, versículo 3. O apóstolo João ainda é mais claro na afirmação quando diz que o verbo de Deus, a palavra de Deus na criação, é igualmente Deus. Não é Deus falando, mas é Deus agindo, embora não seja Deus o Pai. Este verbo na criação, pelo qual tudo o que foi feito se fez, é Cristo. Esse verbo é um com o Pai, e por ele todas as coisas nos céus e na terra foram criadas, e todas elas subsistem, porque ele é a imagem do Deus invisível. Vemos claramente, meus irmãos, que em Gênesis 1, os atributos de Deus, o propósito bondoso e amoroso de Deus para nós, e a Santíssima Trindade são revelados, mesmo que de maneira misteriosa, mesmo que de maneira indireta. E ao lermos este texto, esta é a primeira verdade que deve nos chamar a atenção. Deus se revela por meio das coisas que foram criadas. Por que nós temos dificuldades de vermos esta revelação de Deus, ainda hoje, por meio da criação? E eu quero começar com a primeira aplicação. O apóstolo João diz: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Embora o mundo expresse a bondade de Deus, embora no mundo possamos ver o reflexo do amor de Deus,
Se nós amamos a criação, nós nos tornamos idólatras. Se nós colocamos na criação nosso deleite, se nós almejamos do mundo criado e das suas benesses o preenchimento do coração e da alma, nós estamos sendo iludidos pela idolatria de servir a criatura em lugar do Criador. Meus irmãos, quantos crentes estão aflitos e decepcionados com as dificuldades que temos vivido nesses últimos dias? Dificuldades de uma crise sanitária, crise política, crise econômica. E nestas horas, muitos crentes têm perdido a esperança e o prazer, porque demonstram que sua esperança e seu prazer estão no mundo e não em Deus. Estão na obra criada e não no Criador. Meus irmãos, a obra criada reflete a bondade de Deus, mas o próprio Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E se todas estas coisas que Ele fez nos forem tiradas e Ele permanecer conosco, nós ainda temos tudo. Portanto, ao olhar para a obra criada, lembre-se do Deus Criador. Não ameis o mundo. Em segundo lugar, esse dia de hoje, o dia do Senhor, foi estabelecido pelo Senhor para exercermos uma prática de contemplação. Nós devemos neste dia, conforme o mandamento que aparece no Decálogo, o quarto mandamento, contemplar a glória de Deus na criação. Esse dia foi feito para isso. Ao invés das pessoas pararem por um dia e ver quantas coisas boas Deus tem nos dado, quantas bênçãos Ele nos criou e que devem nos conduzir à fonte inesgotável de bênçãos que é Ele mesmo, as pessoas têm virado as costas para Deus e vivido para estas bênçãos que se tornam malditas, quando tornam-se em ídolos. Esse é um dia para vermos que Deus é bom, para contemplarmos a criação e descobrirmos na criação o nosso Deus. Em terceiro lugar, toda a criação nos aponta para uma mesma direção e propósito. Tudo que Deus fez, revelando a sua bondade e amor, nos mostra que devemos viver para Ele, para a sua glória, para o seu serviço, que não há propósito mais digno e sublime do que amarmos a Deus, conhecermos a Deus e glorificá-lo com a nossa vida. Todas as coisas desta criação vão passar. Lembrem-se do que nos diz o apóstolo Pedro. As coisas deste mundo, a vida humana, a juventude, a beleza, o alento, a saúde, a família, são como a erva. E a glória destas coisas são mais fugazes do que a erva, porque são como a flor da erva. A flor morre antes da erva. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente, e esta palavra é Cristo. Em quarto lugar, o Deus Criador, Ele nos chama a uma comunhão consigo mesmo, o Deus Trino. O Deus Criador é o Deus Trino. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se apresenta em Gênesis de maneira oculta, mas o Novo Testamento claramente o revela aqui, conforme vemos em João 1. Ele estava com o Rei do Universo, também reinando e criando. E este que é o verbo pelo qual todas as coisas vieram a existir. A Bíblia nos diz, Ele se fez carne. Quando compreendemos a grandeza de Cristo na criação, podemos ver o grau da sua humilhação na encarnação. Como Ele nos amou, como Ele desceu, como Ele se fez servo. Perceber a natureza exaltada de Jesus no relato da criação nos torna mais conscientes do seu tremendo sacrifício ao se fazer homem, conforme está aqui sinalizado nesta santa mesa. E por fim, meus irmãos, o mesmo Espírito que pairava sobre a face do abismo,
O mesmo Espírito que Deus soprou nas narinas do homem e ele se tornou alma vivente, este mesmo Espírito nos é dado pelo Verbo, pelo Filho, porque o segundo Adão, ele é Espírito que dá vida. E conforme está em 2 Coríntios 4:6, o Deus que disse das trevas resplandeça a luz, ele, pelo Espírito Santo, e pela palavra do seu poder, pelo poder que há em Cristo, ele pode iluminar o nosso coração. São estas as verdades que temos que colher como tesouros preciosos ao lermos o primeiro capítulo de Gênesis. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nosso coração.